Diga glória a Deus. Aleluia. Bom, é muito bom estar na presença de Jesus. E eu não me canso de falar isso. Aumenta para mim, por favor, eu estou fanho. Eu estou num processo de cura. Eu estou curado, mas eu estou no processo. Amém? Uma gripe esses dias passou perto de mim, só que ela já está destruída. E eu não aceito ela na minha vida. Então eu estou no processo, eu estou curado no processo. Amém? Então eu preciso que você me ajude aí, Everton, no mic. Amados, é muito bom falar de Jesus. E o tema do nosso sermão hoje é: se o Senhor estivesse aqui. Sabe, alguns de nós aqui, eu acredito que a maioria, em algum momento da tua vida, disse assim: se o Senhor fizesse isso por mim, se o Senhor estivesse nesse momento, se o Senhor me ajudasse naquela época. Então, é uma linha de pensamento que ela realmente está no meio do povo de Deus, ela permeia no meio do povo de Deus, ela insiste em ficar. E só que ela traz um sentimento, ela traz um entendimento, uma compreensão errada do nosso Deus. Esse tipo de pensamento atrapalha um pouquinho as nossas vidas. Sabe, nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos onde a fé precisa estar aqui em alta, precisa estar em alerta, o teu coração precisa estar sempre atento, e os movimentos que você vai andar, os passos que você vai dar, as atitudes que você vai ter na vida, elas precisam ser todas tomadas em fé. A própria Bíblia diz que aquilo que nós não fazemos por fé se torna pecado. Então, uma coisa que o inimigo quer fazer é minar a tua fé, é eliminar a fé, ou tornar a tua fé fraca. Porque a fé, ela pode ser fortalecida, ela pode ser aumentada, ela é um músculo espiritual. E quanto mais você treina a tua fé, mais ela fica forte. E aí o que acontece, amado? Na nossa vida, nós somos marcados por situações, nós somos marcados por situações de desespero, de angústia, por acidentes, por coisas que nós não aguardávamos, não esperávamos, e de repente uma desgraça acontece, uma morte, uma doença, uma separação, uma briga. A todo momento existe algo, de alguma forma, dizendo para você que Deus não está com você naquele momento. Porque nós atribuímos também Deus estar conosco com resultados positivos. Então, se Deus está comigo, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo vai acontecer. Mas na realidade em que nós vivemos, não é assim. E aí você começa a perguntar e você começa a questionar: será que Deus existe mesmo? Será que... Não, eu não duvido que Deus existe, porque senão eu não estaria aqui. Mas será que Deus está me vendo? Será que Deus me conhece? Será que esse amor que eles falam é para a minha vida? Será que sou eu essa pessoa que o Senhor está procurando nessa noite e Ele quer abençoar? Então a gente começa a ter sentimentos, a ter uma posição diante da verdade, diante da palavra, errada, frágil, questionável. A dúvida começa a surgir dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz: se creres e não duvidais, vocês verão a glória de Deus. Então, eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que faz o braço que está amputado nascer outro braço. Eu creio num Deus que cura aleijados, que faz os cegos enxergarem. Eu creio nesse Deus, e esse Deus está aqui nessa noite.
Mas as circunstâncias ao nosso redor faz a gente pensar assim: se Deus estivesse lá em casa naquele dia, se Deus fizesse isso para mim. Então eu quero hoje, através do Espírito de Deus, aprender junto com você, amado, a corrigir esses sentimentos. Olha só o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, verso 20. Diz assim: quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram. Então, alguns homens chegaram perto de Jesus e disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, o que Jesus fez? Ele curou muitos que tinham males. Ele curou doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então, Jesus respondeu a eles: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Amado, em algum momento na tua vida, o Espírito de Deus se manifestou e falou para você: olha, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que saro, e Ele fez uma obra poderosa em teu coração. Você foi atraído, sabe, o reino de Deus está agora. Jesus falou isso e falou: e se vocês veem esses milagres, é porque o reino de Deus está entre vós. Nós somos movidos a crer num Deus sobrenatural. Um Deus que está além do nosso entendimento. Mas Ele governa todas as coisas e tudo está no seu controle. Mas as pessoas começam agora a atribuir coisas ruins, porque Deus seria permissivo àquilo. Então, por que Deus permitiu do meu pai morrer de uma enfermidade? Por que Deus permitiu a pessoa sofrer um acidente de trânsito? Por que Deus permitiu aquilo? E começam agora a ter um sentimento totalmente contrário à verdade do nosso Deus. Amado, por mais que Deus seja soberano, poderoso, Ele entregou para o homem algo muito especial. Ele te deu o direito de escolher entre o bem e o mal. Cada um de nós aqui temos o direito de escolher fazer certo ou fazer errado. E sabemos que as consequências das nossas ações, podem afetar outras pessoas. Deus, porque te ama e porque Ele amou o homem, Ele não fez o homem um robô. Ele não colocou em você só uma simples vontade de amá-lo e obedecê-lo absolutamente. Porque senão isso não é amor. Amor é liberdade de escolha. A mesma liberdade de escolha que eu tenho, que eu recebo de Deus nessa graça de amar e fazer as coisas certas, aquele que também não quer andar nisso, aquele que também não quer fazer as coisas certas, tem o direito de escolher fazer coisas erradas. E o Deus nosso, Ele não interfere nessas coisas. Porque Ele deu para o homem o direito de escolha. Mas o nosso Deus está acima de todas as coisas, e se nós andarmos em sua vontade, em seu amor, Ele nos direcionará, Ele nos livrará, Ele dará livramentos, Ele vai fazer coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, amém? Ele está nos protegendo. Porém, quando o homem escolhe pecar no Éden, ele permite que a doença exista, ele permite que a maldade exista. O homem escolheu isso. Deus não fez o homem para viver isso. Então nunca atribui à tua vida um mal, uma dificuldade, algo que alguém está se levantando contra você, uma situação contrária à tua vida, como Deus está permitindo aquilo. Porém, Deus usa deste mal para te capacitar, para te treinar, para te mostrar que Deus é além de qualquer coisa que alguém tente contra a tua vida. Posso ouvir um amém?
E é aqui que a gente começa a estabelecer a nossa fé. Aleluia! Eu estou muito empolgado, mas meu corpo ainda não está respondendo a isso. E eu quero, através de um texto bíblico, uma história verdadeira. A gente fala história bíblica e às vezes a gente acha que é um conto de fada. Mas não, são fatos reais, história que aconteceu, são relatos da história de Jesus e seus discípulos, que ensina a gente a enxergar um pouco quando esses sentimentos nos toma, nos persegue, e quando nós percebemos que estamos deixando pensamentos errados entrar dentro do nosso coração e limitando a nossa fé para perceber um Deus que está presente hoje em nossas vidas. No livro de João, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas, fala, quem amas, está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amados, há um paradoxo aqui. Nós estamos vendo um relato de uma história onde Marta e Maria mandam um mensageiro falar com Jesus. E esse mensageiro, ele chega a Jesus e fala assim: Senhor, sabe o Lázaro a quem tu amas? Ele está doente. Ele está ruim. Quantas vezes nós precisamos perceber que o texto não está falando, sabe, é uma pessoa que entrou na igreja hoje aqui. É alguém que talvez seja desconhecido. Talvez nunca teve uma vida com Jesus, não sabe o que é, enfim, vive totalmente do avesso. O texto diz que, Maria diz que alguém que Jesus ama. Cara, isso é muito importante. A Bíblia está relatando que realmente existe um amor de Jesus por essa pessoa. E se Jesus é Deus, se Jesus é o Todo-Poderoso, se Jesus é aquele que faz todas as coisas e andar com Jesus dá tudo certo, olha só, aquele que Jesus ama está doente. Como pode? Que amor é esse? Se Deus ama, por que Ele está deixando uma doença na vida dele? Se Deus tem um valor por essa pessoa, se Deus tem um crédito por você, por que Deus ali em algum momento deixou aquele mal, essa situação acontecer? Senhor, Tu és aquele que Tu amas está doente. E ao ouvir Jesus, Ele falou: olha, realmente essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Amado, toda vez que você tiver uma situação difícil na tua vida e você for até o Senhor, eu tenho certeza que uma coisa você vai aprender: Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma palavra, e Ele vai te dar esperança no teu coração. O texto continua, e talvez você vai achar agora um escândalo, porque Jesus faz algo muito estranho. Verso 5: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No primeiro relato, elas estão falando de quem Jesus amava. Agora Jesus está falando que Ele amava. Ele amava a Marta, Ele amava a irmã dela, Ele amava Lázaro. Ei, Jesus ama você, amém? Talvez você não tenha
tão poderoso que é isso. Jesus ama você. E ele fala assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, olha, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, amada, os pais presentes aqui, quando você ouve que seu filho está doente, você não consegue mais trabalhar, não é verdade? Quando você ouve que alguém está precisando de um socorro teu, e alguém que você ama, é tipo você tem uma necessidade de ir imediatamente ao encontro daquela pessoa para resolver algo. Amém? E aí nós também carregamos isso e atribuímos isso a Deus. Se Ele me ama, Ele tem que me socorrer naquele exato momento. Nós colocamos isso. Nós pensamos assim. E a sinceridade do nosso coração transforma a nossa vida. Amém? Olha só. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Sabe? Quantas vezes, amado, você fez um pedido para Deus, fez uma oração, tem buscado algo de Deus, e às vezes parece que Deus não está se movendo, às vezes parece que Deus não está fazendo algo em seu favor para contribuir com o teu milagre, com a sua necessidade, com o seu desespero, com a sua dor. E situações começam agora a ser geradas dentro de você, do tipo: não faz sentido, eu acho que Deus não me ama, não, Ele não quer fazer as coisas para mim, ele não... E a gente começa agora a ser, sabe, atraído por esses pensamentos. Lázaro estava doente, Jesus ama Lázaro, mas Jesus não se importa, Jesus não se move, Jesus não fala assim: pera, o meu amigo, aquele que eu amo, eu tenho que correr atrás dele, eu tenho que ir lá porque eu tenho poder, eu tenho a cura, eu posso resolver o problema dele, eu tenho que ir agora. Não, ele não faz isso. Isso aponta, amado, que Deus está com o controle de todas as coisas. Isso nos ensina a confiar no Senhor. Isso ensina você quando orar. Isso te ensina quando você pedir algo para Deus. Você ter paz em teu coração e saber que Ele irá fazer no tempo certo. Na hora certa. Isso ensina a gente a sair do imediatismo, a sair do preciso já, a deixar de ser uma pessoa mimada, birrenta, e começar a entender e compreender que o nosso Deus não precisa estar agora, ou fazendo agora, ou ontem, ou no futuro, mas que Ele faz todas as coisas. Ele torna aquilo que está morto a viver, Ele faz aquilo que não existe a existir. Deus é soberano, e Deus, Ele não se move pelos nossos imediatismos, pelas nossas urgências. Deus não se move pelas nossas urgências. Você tem algo que precisa ser urgente, feito na tua vida, você precisa de um milagre hoje. Eu acredito, amado, que Deus está fazendo esse milagre. Mas o problema é que existem coisas na sua cabeça que está lá no passado, e dizendo para você: se Deus estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas Deus está mostrando que não é que Ele está deixando de fazer, mas Ele quer esticar a tua fé, Ele quer aumentar a tua fé. Posso ouvir um amém? Verso 8 diz, Ele aproveita esse momento para ensinar os discípulos, e Ele fala assim: os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram
apedrejar-te. E mesmo assim vai voltar para lá. Quando Jesus saiu de lá, de Betânia, ele estava pronto a ser apedrejado, ser morto. E os discípulos estavam atormentados com medo de voltar para lá e serem mortos também. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Sabe, se você perceber as suas quedas, se você perceber aquilo que te trouxe dor, sofrimento, na maioria das vezes, foi por andar na sua própria razão, seu próprio entendimento, no seu próprio orgulho, na sua própria maneira de pensar. E o texto está dizendo: quem anda na escuridão, esse tropeça. Mas aquele que anda na luz, ou seja, aonde Jesus estava indo, era um lugar de risco, era um lugar perigoso. A palavra de Deus diz para nós apartarmos da aparência do mal. Mas quando você está direcionado por Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque o Senhor é contigo. Então ele está dizendo assim: olha, agora nós estamos sendo guiados pelo meu Pai. E quem anda nessa luz não tropeça. Não importa quantos são os levantes, não importa quantos são os riscos. Se eu tenho a direção de Deus, se eu tenho a direção dele, se eu estou andando em verdade, não haverá tropeço em minha vida. É o que o Senhor está dizendo. Quem anda na luz não tropeça. E ele vira e ele continua dizendo assim para os discípulos, no verso 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha que interessante. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Ele vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Sabe, uma coisa que eu aprendo com esse texto é que a gente nunca pode declarar a morte na nossa vida. Se o nosso Deus é um Deus de vida, não importa o que você está sentindo, amado, Deus está trabalhando em teu favor. E Jesus, ele é tão convicto nisso, e ele fala assim: olha, vamos lá. Então no caminho eles levantaram, estão saindo, Jesus está trocando uma ideia, e ele fala assim para o discípulo: ó, Lázaro adormeceu. Nós precisamos ir lá acordá-lo. Ao ponto dos discípulos falar assim: mas se ele só está dormindo, ele vai ficar bem, vai acordar, vai ficar tudo legal. Aí Jesus tem que falar: não, presta atenção, Lázaro morreu. O texto continua. Jesus chega ao lugar, verso 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Então, do lugar onde Jesus estava até o sepulcro, eram 2 dias de caminhada. Jesus ainda permaneceu mais 2 dias lá. Então, naquele exato momento, naquele mesmo dia, Lázaro tinha morrido e sido sepultado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Eu acho interessante, porque se nós
olharmos para a história de Marta e Maria, nós vamos ver alguns relatos que Marta era aquela mulher mais preocupada com os afazeres, com as práticas do dia, né? Ela não tinha tanto essa questão, ela amava Jesus, ela estava preocupada em servir a Jesus, mas nós estamos falando de um texto que Maria é aquela que sempre estava aos pés de Jesus, sabe, aquela que derramou, se quebrantava, é aquela que prestava atenção, era aquela pessoa apaixonada por Jesus, aonde Jesus estava, Maria queria estar olhando aos olhos dele, Maria queria estar atenta àquilo que ele fala, a cada palavra, ao cheiro dele. Maria era uma apaixonada por Jesus. E é interessante, porque aqui nós estamos vendo a dor dessa família. A dor era tão forte, era tão grande no coração de Maria, que ao ouvir que Jesus chegou perto da cidade, ela não teve forças, ela não teve coragem, ela não teve uma atitude de sair da posição que ela estava de luto, de dor, para se encontrar com o mestre. Marta foi, mas Maria não, ela ficou lá sendo consolada, permitindo que aquela dor, permitindo que aquela angústia a controlasse, a dominasse. E muitas vezes nós andamos nesse sentimento, somos apaixonados por Jesus, mas quando as circunstâncias começam a ficar diferentes, quando a dor começa a bater em nossa porta, parece que nós não temos força para falar com Jesus. Parece que tudo ao redor nos consola a ficar na bad, numa depressão profunda, que é melhor, a gente começa a se esconder. A gente começa a ignorar aquilo que pode trazer vida para nós. Nós começamos a cada vez mais se isolar. E olha, nós estamos falando de alguém que é apaixonado, de alguém que queima por estar na presença de Jesus. Maria queima para estar na presença de Jesus. O coração dela é apaixonado. Mas mesmo assim, nesse momento de dor, Maria não consegue ter força. Marta vai. E aqui começa a nossa história. Verso 21. Marta disse a Jesus: é a primeira coisa que nós falamos no momento de desespero e dificuldade da nossa vida, e que revela realmente o sentimento dentro do nosso coração, é isso. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Sabe, o grande questão e o problema aqui é que a gente conhece muito bem o passado e o futuro. A gente sempre tem uma resposta para o passado e uma resposta para o futuro. Mas esquecemos do que é presente na nossa vida. Marta chega para Jesus e fala: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas em nenhum momento, na cabeça de Marta, em nenhum segundo, ela não consegue perceber que ele estava ali. Porque ela está presa no passado. E ela não consegue entender que o Deus que ela serve, o Deus que eu e você servimos, é um Deus de ontem, hoje e eternamente. Jesus fala para ela: ei, ele vai ressuscitar. Ela aponta para o futuro. Eu sei, vai vir um dia que o Senhor vai ressuscitar todos, a dor vai passar, as dificuldades vão acabar.
Sabe, e assim começa a ser a nossa vida, assim começa a ser a nossa caminhada. E aí aquele fogo que o Senhor quer que a gente carregue, a fé que a gente precisa ser esticada, a gente começa a permitir com que as circunstâncias ao redor determinem o tamanho disso que está dentro de nós. Então você começa a ser limitado. Escuta só. A tendência nossa, em todas as dificuldades que nós passamos no presente, é olhar para o passado ou para o futuro. Nós somos tendenciosos a sempre estar atribuindo os valores e os resultados que nós vamos alcançar diante de um passado e diante de um futuro. Então ele disse aqui, ela disse para o Senhor: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O erro de Marta e Maria é que elas sabiam que Jesus tinha poder. Nós sabemos, Jesus pode todas as coisas, sim ou não? Você crê que Ele é um Deus poderoso? Você crê que Ele morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, vive está à direita do Deus Pai e agora intercede por nós? Você crê que Ele faz milagres? Você crê que Ele ressuscita mortos? Você crê que Ele é um Deus do impossível? Sim, e elas também. Que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder, sabe, para ressuscitar, enfim. Mas dentro do coração dela, ela estava dizendo assim: você chegou tarde. Sabe, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que na tua vida você deixou de sonhar ou de querer viver porque ficou tarde? Porque se Jesus tivesse chegado antes, talvez as coisas seriam diferentes. Elas estavam presas no passado, e quantos de nós estamos presos, sabe, lamentando o que poderia ter sido? Sabe o que na sua vida poderia ter sido diferente? Quantas vezes nós nos pegamos dizendo: se Deus tivesse feito isso antes na minha vida, seria diferente, sabe? Se Deus tivesse me encontrado antes dos meus 25 anos, eu seria um homem mais estudioso, eu teria mais conforto. Sabe, se Deus tivesse feito um milagre na vida do meu marido, talvez nós não teríamos separados. Sabe, se Deus tivesse me colocado num lar de amor, talvez eu ia receber amor, eu ia saber amar mais as pessoas, eu não ia ser tão traumatizada, eu não ia ser tão oprimida. Se Deus, sabe, levantasse pessoas que me entendessem, talvez abrissem as portas para mim, se Deus arrumasse um emprego no passado, sabe, é tudo se Deus estivesse aqui. E por que Deus não estava lá? O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa alma não consegue ver Ele presente na tua vida, mudando a tua sorte hoje. Sabe? A gente só fica lá, se Deus estivesse. Quantos vivem presos, sabe, com remorsos, com dores do passado, e esquecem que Deus está trabalhando hoje na nossa vida. Sabe uma coisa que você precisa entender? Existem alguns textos bíblicos que são primordiais, está gravado no nosso coração. Lamentações 3:22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo assim: a minha misericórdia se renova toda manhã. Então, meu amado, não importa o que você viveu hoje, amanhã tem um tempo novo, tudo novo, uma promessa nova, uma chance nova, uma oportunidade nova. O Deus presente está contigo, é você ouvi-lo, é você senti-lo, é você começar a enxergar, sair do passado. Ah, eu não fui amado, meus colegas não fizeram isso. Sabe, os títulos, os rótulos que colocaram em você, você precisa se desprender disso, porque o nosso Deus está hoje falando para você: ei, eu estou te perdoando de tudo, eu estou te amando de tudo, eu estou te dando todas as oportunidades que você precisa, porque eu sou um Deus misericordioso. E toda manhã, e amanhã vai ser assim, e depois de amanhã vai ser assim, e assim por diante. Terminou o dia chorando? Acorda feliz, amado. Porque Ele renovou tudo de novo. Ah, nesse dia você falhou demais, não conseguiu? Não tem problema. Acorda com a outra oportunidade, Ele está te dando uma chance de novo. Vamos ser diferentes. Ah, mas se Deus, Ele está presente. Por nos comportarmos com essa mentalidade, não conseguimos ver a oportunidade do já. Não conseguimos enxergar o Deus que trabalha agora, que muda a minha sorte agora. Sabe, se isso me prendesse, o dia que eu entrei numa igreja como vocês estão aqui hoje, eu ia virar para Deus e Ele falando assim: olha, eu tenho uma chance para você, eu tenho uma mudança na tua vida. E a minha resposta para Ele seria assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse naquele dia que me apresentaram o crack, talvez eu não teria usado. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse naquele dia que eu sofri um abuso e comecei uma vida totalmente deturpada em relação à sexualidade, talvez eu não teria errado tanto na vida. Ah, Senhor, ou eu fico com o meu passado, amado, e me prendendo em tudo aquilo, ou eu recebo algo que Deus está fazendo agora, nesse momento. E nesse momento Ele está falando assim: pois eu quero você assim. Eu quero cuidar de você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo tempo para você. Eu sou um Deus misericordioso. Percebe? Ai, cara, não importa o quanto você falhou ontem, não importa o quanto tem de medo dentro do teu coração, o quanto de angústia tem dentro de você. Deus está te chamando e falando para você: eu tenho algo novo hoje para você. Sabe, nós precisamos entender que Eclesiastes 3 é um outro versículo que tem que estar gravado no nosso coração. Ele diz assim no verso 1, que há um tempo certo para todas as ocasiões, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Ou seja, no tempo certo você vai viver o que Deus tem para você. Anda na luz, amado, para você não tropeçar. Ah, eu estou andando, pastor, na luz. Eu estou andando, pastor, estou fazendo as coisas, eu sou apaixonado por Jesus. E as coisas não olha para o passado, não importa o que está dando ruim. Deus está presente aqui te direcionando. Ele vai fazer. Ele está chegando. Ele está movendo céus e terra. Calma. Confia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fizeram novo. Ei, deixa eu te falar, o passado não determina mais o que você é. Deus fez uma nova criatura e todas as coisas são novas a partir de hoje em sua vida. Você está vivendo em novidade de vida, experimente disso. Mas pastor, o passado não sai da minha cabeça. Tudo bem, hoje é noite de milagres. É noite de Ele curar você disso, de Ele tirar você dessa caverna, desses sentimentos. Sabe quantas pessoas estão presas num passado de derrota,
porque não conseguiu um bom emprego, porque não conseguiu sustentar, ou tem vivido uma vida de dívidas, e por causa desse motivo, hoje, no presente, vive com a mentalidade assim, que realmente nada vai dar certo, que a vida é ser sofrida. Ei, Jesus está quebrando isso hoje, em nome de Jesus. Quantas pessoas aqui estão presas a relacionamentos que tiveram no passado, e foram mal amadas, foram maltratadas, foram de alguma forma desvalorizadas, e hoje não conseguem se entregar a um amor verdadeiro, não conseguem se entregar a uma paixão de Deus, porque tem as feridas lá. Ei, Jesus está querendo curar você, tirar você dessa caverna. Eu tinha um problema muito grande, eu tinha medo de amar minha esposa, porque para mim, mulher só fazia os homens sofrer. E a maioria dos meninos aqui sofre disso. Tem medo de demonstrar amor. E aí mostra um outro lado que não é verdadeiro, que se torna uma pessoa totalmente contrária. Sabe por quê? Porque mulher faz sofrer. Não é, Paulo? E aí não deixa se envolver. Não é porque você não quer, porque você é durão mesmo, é burro. E eu era esse cara. Mas uma hora, não sei porquê, mas Deus, eu não conhecia Jesus ainda, mas eu sabia que eu estava perdendo a pessoa mais importante da minha vida, minha esposa. E por quê? Porque eu tinha esse medo. E quando Jesus me curou, Ele restaurou isso no meu coração. E eu posso amar ela livremente. Eu posso dizer, ó, sou apaixonado. Às vezes eu sinto ciúmes, mas tá bom. Não, ciúmes não faz parte, em nome de Jesus. Isso é falta de confiança. Mas eu falo, não, foi Deus que me deu. E glória a Deus, isso é coisa do passado. Sabe, não fica preso no seu passado. Comece a pensar em coisas que têm prendido sua vida, amado. Uma porta fechada, alguém que disse não para você. Não fique nesse lugar. Jesus está te tirando desse lugar. O Dudu, por exemplo. Ele está há 12 anos com a gente aqui, mais ou menos. 11? 8 anos. Mas ele tinha um medo de se relacionar. Posso falar, Dudu? Se você falar que não, eu vou falar. Minha ovelha, eu posso falar. Sabe, e ele tinha medo. Eu acho que ele sofreu lá, tomou uma bica quando ele tinha os seus 12 anos. Normal, todo adolescente tem que passar por uma decepção amorosa. Não é o que Deus quer, porém, isso nos deixa mais forte. Mas aprende uma coisa. O Dudu resistiu, e eu falava, Dudu, tá errado isso, Dudu. Ao ponto da família virar para ele e falar assim, esse Dudu é meio estranho. Não é, Dudu? Eu estou mentindo? E eu falava para o Dudu, fala a verdade para mim, mano. Não mente para mim, não. E eu ministrando a vida dele. Ele falava, Pê, eu não consigo me ver. Mulher é complicado, não sei, elas vão querer mandar em mim, elas vão querer fazer algumas coisas. Tinha vários pensamentos errados. E eu comecei a falar, não, você tem que mudar isso, Deus quer mudar isso, Deus quer uma pessoa para você, que não sei o quê. Aí, sabe o que ele falou um dia para mim? Ah, mas na igreja não tem nenhuma que é da minha altura, né? Tipo. Eu já pensei, pastor, numas irmãs lá. Aí, beleza. Aí um dia passou, a Nina veio para a igreja, nossa Argentina, internacional. E eu virei para ele e falei assim, Dudu, e a Nina, mano? Ele, eu dei uma olhada. Não, mas melhor não, com medo do passado. Mas o nosso Deus presente começou a fazer uma obra no coração dele.
Aí ele virou para mim e falou, mas como é que eu faço, P? Eu falei, cara, você é líder de um CA, mano. Chama o cara, chama ela para ir para a célula. Chama ela para ir para lá. Mano, meninos. Não vou falar isso. Cara, relacionamento na igreja, gente, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que orar muito, amém? Para não se entregar não, porque o negócio é muito, assim, convidativo, sabe? Tipo, você fala, vamos orar, irmã, né? Tipo, nem começa a falar, vamos namorar, vamos orar, não sei o quê. O cara se mostra espiritual, e aí a irmãzinha, é de Deus, pastor, de Deus. Bom, aí o que aconteceu? Dudu casou esse ano aí, para a glória de Jesus. E está vivendo uma vida diferente. Está mandando nele, Nina? Tá. Glória a Deus. A outra tendência, amado, quando nós estamos no passado, é olhar para o futuro. Porque a gente sempre quer ter uma resposta diante das coisas que não está acontecendo para trazer conforto na nossa alma. Jesus não quer trazer conforto na nossa alma. Jesus quer fazer a nossa fé crescer. Então ele vira para Marta, ele fala assim, não, mas vou ressuscitá-lo. E ela olha lá para o futuro. Não, eu sei, Senhor. Que o Senhor sabe de todas as coisas. E que naquele dia o Senhor vai fazer. Sabe quantas vezes a gente está confortando o nosso coração com uma mentira. Do que Deus está presente, querendo fazer algo. E a gente está olhando para o futuro. Não, eu entendo essa situação. Eu compreendo, Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E é melhor eu pensar assim. Sabe, a gente crê no poder de Deus, mas crê num poder futuro, que a resposta de Deus vai vir, que nem ela aqui, num tempo escatológico, que naquele dia vai ter paz, naquele dia nós vamos estar tudo resolvido, vai estar tudo bom. Sabe, em outras palavras, nós pensamos assim, um dia Deus muda a minha vida, um dia as coisas vão acontecer. Quantos de vocês estão andando com Cristo, que é um Deus do já, mas sempre a sua esperança está num futuro? É tipo, hoje não, mas amanhã meu marido muda, amanhã eu deixo de errar, amanhã eu começo a fazer alguma coisa, um dia Deus vai operar na minha vida, um dia Deus vai fazer milagres. Eu sei, é verdade isso. O problema é que chega amanhã, a sua mentalidade é a mesma. Você crê que Deus faz, mas não crê que Deus faz agora. Você crê que Deus cuida de você, mas não crê que Deus te cuida agora. Você crê que Deus cura as pessoas e vai curar, mas você não crê que é agora. Por quê? Talvez até um zelo no teu coração, tipo de não ter uma impressão errada de Deus, de querer proteger Deus, porque Ele não está fazendo aquilo naquele exato momento. E a gente começa, um dia Deus vai fazer um milagre, mas eu não consigo esperar nada para hoje. Você acredita que Deus cura, mas só lá no céu, que Deus abençoa, mas só no futuro, que Deus vai fazer você mudar, mas não agora. E aí ele fala assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida, é agora que eu vou curar. Eu sou aquilo que é verdadeiro, que é vida, eu carrego isso. O reino de Deus não é só no futuro, mas Ele está hoje entre nós. Jesus falou, se você vê as pessoas sendo curadas, os demônios sendo expulsos, o evangelho sendo pregado, os cegos enxergando, é porque o reino está entre nós. Amado, você não precisa esperar amanhã para você viver o que Deus quer que você viva hoje. Então, porque eu fico nesses dois mundos, eu fico num passado, se Deus estivesse aqui, ou num futuro, amanhã as coisas vão melhorar. Sabe o que eu estou perdendo? O presente. E engraçado, passado é passado. Quem fica preso no passado, a maioria dos sentimentos eles são depressivos, porque eles trazem, te leva para baixo, te mostra os teus erros,
mostra só tuas falhas, mostra só o que deu errado. Quem vive para o futuro, vive ansioso. Ai meu Deus, quem é assim? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Está no futuro, ansioso. Mas esquece que o presente é um presente. Olha o nome do tempo, presente. É como uma dádiva, um pacotinho com um lacinho bonito. E Deus está falando assim: eu tenho um presente no seu presente hoje. Quando nós estamos presos nesses dois períodos, nós não conseguimos enxergar Jesus no presente nosso. No verso 40, ele revela um desafio que nós precisamos, que é reconhecer Deus no nosso presente. Porque a gente fica cego com esses dois tempos. E aí você não consegue ver Deus fazendo agora. Sabia que o passado é o que a gente viveu, o futuro o que a gente imagina? Mas os dois têm efeito no meu presente, porque aquilo que eu estou vendo, sentindo, é aquilo que eu estou crendo. E a fé que nós devemos andar não é por aquilo que vemos. Então você olha para o teu marido e você não vê transformação. Você olha para a tua vida financeira, você não vê uma solução. Você vê algo do passado se repetindo ou algo que ainda é futuro. É ansioso, eu não sei, é incerto. Por quê? Porque eu estou procurando andar numa fé de enxergar as coisas com os meus olhos naturais. Quando nós não podemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Fala assim: eu ando por aquilo que creio. E amado, a fé, que é o crer, ela vem só por uma coisa, um motivo. Uma única coisa é o que faz com que a fé venha na nossa vida. E a Bíblia diz em Romanos que a fé vem por ouvir. Que doideira! A fé vem por ouvir. Sabe por quê, amado? Quando você ouve, você vê. Como assim, AP? Prova para mim. Bola vermelha. O que você viu? Praia. O que você viu? Carro lindo. O que você viu? Que doideira, pastor. Deus está falando com a gente. Você está ouvindo Deus. E Ele está fazendo você enxergar que o teu passado não tem mais poder sobre você. Que o teu futuro não te deixará mais ansioso. Mas que hoje Ele quer fazer algo sobrenatural em tua vida. Ele quer tirar você de uma caverna. Ele quer tirar você de uma escuridão. Veja! Eu assisti um filme ontem com a Natasha, chamado O Som da Fé. Vou dar um spoiler. Se você não quiser ouvir o spoiler, tampa seus ouvidos e problema é seu. Fala a história de um pastor, de um filho de um pastor que ia ser pastor. Aí o cara virou roqueiro. Coisa sobrenatural aconteceu na vida dele. Aí chegou um momento que ele entendeu o processo e começou a pregar o evangelho, começou a dar tudo certo. E só que aí o inimigo se levantou sobre a vida dele, ele perdeu tudo. Então a única coisa que restava para ele era trabalhar. E ele foi trabalhar na ferrovia. E nesse sofrimento da ferrovia, todo momento que ele tinha um tempo livre, ele pegava a Bíblia, ele ia ler a Bíblia. E ele lendo a Bíblia,
ele leu um trecho dizendo assim: olha para a terra que eu te darei. Sabe, talvez você tenha ouvido a palavra, talvez você tenha lido a Bíblia, e Deus tem falado com você, mas você não tem percebido. Por quê? Porque o teu passado te impede e o teu futuro te atrapalha. Esse pastor, ele olha, e nesse momento ele levanta, ele olha para frente, ele vê um grande pomar, ele não sabia em que bairro ele estava, porque é como se pegassem os operários e levassem para um lugar. E ele pergunta para o chefe dele: que lugar que é esse? Aí o cara fala lá o nome do lugar, e naquele momento ele olha aquilo e ele fala assim: Deus está me dando esse lugar. E ali ele começa uma igreja, e essa igreja, ela existe até hoje, é uma história de fato real, e ali, mas tudo porque ele ouviu e viu. Olha para o lugar que eu estou te dando. Jesus está falando com você, querido. Você precisa ver isso. Você precisa enxergar isso. Sabe, João 11:35 mostra algo muito interessante. É um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Engraçado que quando nós ouvimos no começo, na história, no enredo da história, Jesus, ele não estava tão preocupado de chegar rápido lá. Jesus também não chorou quando sabia que Lázaro estava morto. Mas quando Jesus está perto de Maria, de Marta e de todas aquelas pessoas que amavam Lázaro, de todo o sofrimento, sabe, Jesus chorou. Ele não chorou porque era um bando de incrédulos, não. Ele não chorou porque as pessoas não tinham fé. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava se compadecendo, ele estava sentindo o que você sente. Eu não sei se você já pegou alguém que contou uma dor para você, uma situação, e você parecia que você estava vivendo aquilo, e você se compadeceu com essa pessoa. Por mais que Jesus tem todo o poder e pode fazer todas as coisas, ele não ignora a tua dor. Ele não rejeita o teu sofrimento. Ao contrário, ele pega na tua mão. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí bem forte. Isso. Ele pega na tua mão e de repente ele dá uma apertadinha a mais. Não é para apertar muito não, mas só mostra assim, ó, eu estou aqui. Estou junto. Estou com você. Está sentindo isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo geme, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Então, em nenhum momento pense que Deus ignorou a sua dor. Ele tem um remédio, ele pode resolver. Mas quando nós cantamos aqui, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, nós estamos falando que ele te vê na tua simplicidade, na tua dor, naquilo que você é verdadeiro. Nós temos que parar de se relacionar com esse pai, de um pai que não entende, não compreende os teus sentimentos. Ao contrário, ele compreende, ele sente, ele passa com você, mas ele tem uma solução. E ele está dizendo para você: não fique no passado, não fique no futuro, eu estou aqui. Me enxerga agora. Eu estou com você.
Se você olhar, os discípulos estavam na tempestade, com medo. E aonde Jesus estava? Estava lá com eles. Amado, no seu maior, no dia mais terrível da tua vida, não deixe de olhar para Jesus, que Ele está ali com você. A fé verdadeira, ela não fica presa no passado e no futuro, mas ela percebe o presente. Deus de alguma forma está falando hoje no teu coração e curando você. E você precisa aprender a confiar que Ele está agindo neste momento.